um exercício que eu comecei a fazer já há algum tempo. Eu sou casada, né? E algumas coisas que eu escrevo, eu coloco para meu esposo ler. Eu digo assim, se você estiver entendendo o que eu estou falando, ou seja, que não entende nada de direito, ele é biólogo. Então, eu disse assim, que isso para mim é relevante com relação à clareza. Com relação a essa forma sucinta, eu digo muito que é uma questão de prática, realmente. E é muito importante, sociedade tem, é muito legal isso, que o escritório do Netinho, eles fazem muito bem essa prática, que é fazer revisão de texto. E retirando partes que não são essenciais, certo? Que estão sendo repetitivas. Então, o que eu faço? Quando eu termino a peça, como eu advogo sozinho normalmente, a não sei quando eu faço parcerias, eu sempre termino a peça e deixo para revisar no dia seguinte. Porque isso faz com que eu retire partes que estão repetitivas, que não estão acrescentando nada no meu texto. Eu também tenho essa ideia de fazer uma esquematização muito bem feita, tento fazer dos tópicos, tipo tópico 1, tópico 2, tópico 3, para que 3.1, 3.2, para que isso fique bem concatenado e siga uma sequência lógica na visão também do juiz. Então, de fato, é uma prática, e a leitura também ajuda muito, da gente sempre ler bastante para que isso nos ajude. Então, falar demais não ajuda muitas vezes. Então, objetividade e clareza, sequência lógica e esse aspecto de revisão é muito bem-vindo quando a gente está redigindo a petição inicial. Diga aí, Neto. Não, só ia colocar aqui uma coisa que Kate falou aí, que eu gostei bastante, é a ideia de você pensar a petição inicial antes, né? Muitas vezes, e aí, às vezes é a euforia ali de realmente querer prestar um serviço ao cliente, e você acaba cometendo alguns equívocos que hoje em dia não é interessante que você cometa. Em que sentido? Nosso subconsciente, ele trabalha sem que nós percebamos, tá? Então, se você deu uma conversa como a gente teve com o Alan aqui, por exemplo, e ele narrou uma problemática, se eu sentar logo após a conversa com ele, para peticionar ou para elaborar uma petição, a partir da conversa que a gente teve, óbvio, tem situações que são urgentes que você tem que realmente fazer naquela hora. Mas, via de regra, não é assim, tá? Via de regra, para o cliente, ele sempre trata como a coisa mais urgente do mundo, mas é muito melhor que você, às vezes, leve um tempo maturando a petição inicial. E o que é isso? Vou dar um exemplo. Você pegou, discutiu com o seu cliente, negociou os honorários, pegou toda a documentação. Sexta-feira. Não escreva na sexta, não. Escreva na segunda-feira. Ah, mas eu não vou trabalhar no final de semana. Não precisa trabalhar no final de semana. Você tem aquela informação, está lá na sua cachola, e você aos poucos vai, rapaz, em vez de eu fazer assim, acho que eu vou abordar tal tema. Ou em vez de eu começar a petição contando, por exemplo, da violação do direito, eu vou contar primeiro como era a vida dele antes, para poder o juiz entender que, de fato, para ele isso aqui não é um mero dissabor da vida cotidiana, de fato houve um dano moral aqui. Eu vou então, em vez de separar essa petição por fatos e fundamentos jurídicos, eu vou, nesse caso, compilar tudo em fatos e fundamentos, porque como é uma historinha que está muito bem encaixada, então a narrativa vai ficar legal. Então, perceba, às vezes você vai ter essas ideias, não é trabalhando, não é discutindo com alguém aquele processo, é simplesmente porque aquilo vai ficar remoendo na sua cabeça. Quem já exerceu aqui a advocacia, seja profissionalmente já, seja em estágios, sabe que alguns processos, alguns casos mais complexos, ficam com a gente, né? Ele não sai da cabeça. E aí, com isso, você acaba sempre trazendo uma ideia, tendo algum insight ali. Às vezes, uma coisa que alguém falou que não tem nada a ver com o processo, faz você lembrar dele e fazer uma conexão que é relevante para você construir uma petição inicial bacana no futuro. Dessa maturação da petição inicial é um processo que eu considero fundamental. Nesse ponto, tem até um livro bem interessante, que eu até foi de Natália, né, nossa colega Natália Vasconcelos, que ela me emprestou, inclusive acho que a Alan viu, que é o Sprint. Lembra, Alan, que é o método utilizado pelo Google, né? Enfim, e nesse livro é bem interessante porque ele mostra que as melhores ideias, elas não decorrem necessariamente daquela reunião em que você está submetido a um grau de pressão. Isso faz você movimentar a mente para você ter aquele brainstorming, aquela tempestade de ideias e você começar a tentar concatenar tudo aquilo. Mas normalmente, um tempo depois,
quando você está bem tranquilo, que você compreende todos os fatos, que você vai começar a aprender o que realmente é necessário e fazer e trazer aquela boa ideia e aplicar na peça jurídica. Então, é bem interessante esse método, é bem utilizado no Google e várias outras empresas começaram a adotar no Vale do Silício, enfim, e virou um livro bem conhecido. E da gente tem, para vocês perceberem, né? Hoje em dia a gente utiliza muitas leituras que não são jurídicas nessa perspectiva de empreender de uma forma criativa e bem sucedida. Então, é algo assim, de muita leitura, de muita pesquisa, de muito network também, de você pensar o que outra pessoa pensaria sobre aquele caso, conversar também, maturar essa ideia, é também muito legal quando você tem um escritório, né? Enfim, é nessa perspectiva que a gente vai criando, né, construindo essa peça de uma melhor forma também. Eu já, diferentemente assim, eu falo muito, mas eu tenho uma dificuldade de escrever muito. Então, para vocês terem um exemplo, quando eu estava fazendo a minha dissertação do mestrado, o meu orientador disse, Alan, pelo menos 100 páginas. Aí eu entreguei a primeira versão com 89. Aí ele, Alan, pelo menos 100 páginas. Todo mundo faz 140, 130, faça pelo menos 100. Aí eu remoí a dissertação todinha, não sei o que, 95. Aí eu entreguei de novo, aí ele disse, olha, vai ser assim mesmo, que eu sei que você não consegue mais escrever mais que isso. Eu disse, eu não consigo, mas eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade de escrever muito. Eu sou muito conciso, eu falo muito, mas eu sou muito conciso na escrita. Por quê? E aí eu vou falar um pouco sobre como eu escrevo, por exemplo, uma petição. Eu tenho uma coisa em mim que eu tenho, tipo assim, eu gosto de ler rápido e eu não gosto de texto grande. Eu gosto de consumir o texto muito rápido. Então, eu escrevo do jeito que eu gosto de ler, né? Então, isso faz com que eu escreva... É muito difícil eu conseguir recurso, petição, passar de 10 páginas. É muito difícil. Então, o que é que eu faço? Eu monto toda a linha fática que eu tenho que dizer numa ordem cronológica. Então, veja só o seguinte exemplo. João está dirigindo seu carro quando Kleber bateu nele atrás. Quando o Kleber sai do carro, que João sai do carro, Kleber estava embriagado. Kleber começou a ofender João verbalmente. João pediu calma, Kleber bateu nele. Veja, eu tenho 3 condutas aqui que podem ter repercussões jurídicas. Os danos materiais pelo acidente, né? E os danos morais, tanto pela ofensa verbal como pela ofensa física. Então, o que é que eu vou escrever? Na petição, eu coloco os tópicos dos fatos que eu tenho que abordar. Então, eu tenho que abordar o acidente do carro, que houve a batida e que a culpa foi do motorista, no fato. Eu tenho que abordar a questão verbal e vou linkando com o direito. Então, eu tenho que abordar a questão fática da batida para falar sobre os danos materiais. Eu tenho que abordar a questão da ofensa verbal para falar sobre os danos morais pela ofensa verbal. Eu tenho que falar sobre a batida, sobre o soco que ele deu, para ou falar dos danos materiais pelo que ele procurou de apoio médico, tal, que ele gastou, ou pelos danos morais também, tentar encaixar nisso aí. Mas o que é que eu vou fazer? Se a minha construção fática segue essa linha, batida, verbal e soco, o meu jurídico vai seguir essa linha. Então, eu não vou falar o primeiro pedido, o pedido dos danos morais. Não, eu vou falar primeiro o que está na mesma linha, ó, A, B, C. O jurídico vem A, B, C. Ou o que é que eu posso fazer? Que eu faço, que não é todo mundo que faz, não é mais certo, não é errado. É só um modelo que algumas pessoas começaram a fazer pela brecha da lei. Se vocês pegarem o artigo 319, vocês vão ver lá no inciso 2 ou 3 que você tem que colocar fatos e fundamentos e dar no mesmo inciso. E fatos e fundamentos são a causa de pedir, formam a causa de pedir, uma coisa só. Então, o que é que a gente faz às vezes? No lugar de colocar na petição dos fatos, narrar dos fundamentos, coloca dos fundamentos fáticos jurídicos que apoiam a petição inicial. E aí eu faço uma coisa só. Estão conseguindo entender? Por quê? Porque eu economizo espaço. Então, eu vou falando, ó, João bateu no carro de... Kleber bateu no carro de João, o que importa no dano moral, no dano material, com base no artigo tal. Depois,
ele saiu do carro e ofendeu oralmente, João, o que importa no dano tal, com base no artigo tal, 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 tal. Depois ele fez isso e isso, o que importa em dano tal, com base no artigo tal, 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 tal. Tudo isso respaldado no entendimento, aí boto o entendimento, tal, 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 e faço os pedidos seguindo a mesma ordem. Por quê? Se ele for analisar a construção fática, ele vai procurar, ele vai pegar os pedidos, ele vai subir para voltar para os fatos. Então, ele vai seguir a ordem. Peraí, danos materiais pelo carro. Onde é que está isso nos fatos? Aí ele sabe que está em cima. E vai assim. Então, você pode mesclar, mas não, se você nunca tiver feito, não se tem segurança, não faça, siga o modelo normal, não tem perda nenhuma, né? Mas construa isso. E por que em tópicos? Porque quando eu faço os fatos em tópicos, boto todos o que eu tenho que abordar, depois eu coloco os fundamentos do que eu tenho que abordar, eu tenho uma noção de tudo que eu vou escrever. Então, eu não começo a escrever os danos materiais e passo 3, 4 páginas escrevendo sobre isso. Por quê? Porque eu sei que tem tanta coisa para escrever. Então, eu sei, peraí, se eu passei 3 páginas aqui, eu tenho mais 3 páginas aqui, mais 3 páginas aqui e os pedidos e o encerramento. Então, vou tentar reduzir para 2, para 2,5. Porque talvez esse fato aqui eu precise argumentar mais. E como eu já pensei sobre ele, como eu já fiz o tópico, já pesquisei, eu sei se eu vou usar, se eu vou citar a lei, se eu vou trazer um julgado, a gente vai falar sobre os julgados que foi debatido lá no vídeo, vai falar já sobre essa questão. Então, eu já começo a montar o início sabendo do que eu vou utilizar no final. Porque se eu monto o início, vou escrevendo, quando eu chego no final, eu termino, eu olho 15 páginas, bicho, ficou grande. Aí eu vou ter que cortar. E aí eu não sei onde cortar, e eu posso tirar informação importante. Então, não sei se o que eu faço, essa dica aqui que eu falei, fez sentido para vocês, se vocês entenderam. Mas é uma forma que eu gosto de trazer, que deixa mais conciso. E nos fatos, eu já vou colocando, como é que eu posso dizer, pitadas do direito do cliente. Então, Kleber bateu no carro de José. Isso é uma forma. Kleber, totalmente embriagado, bateu no carro de José. Por quê? Porque, veja só, o judiciário vai proferir uma decisão, vamos supor, uma sentença. O que é que ele tem que fazer na sentença? O relatório. Ele vai fazer o relatório, ele vai olhar uma das petições, iniciar a contestação, para ter noção dos fatos, para saber o que vai citar no relatório, e depois vai pegar o processo. Porque se ele for de página em página procurando o que aqui tem para anotar, é 1 ano. E se for digital, a mesma coisa. Então, o que é que ele faz? Ele pega, normalmente, aquele relatório, aqueles fatos que estão melhor descritos, estão mais claros, e ele usa para embasar o relatório dele. Então, se ele usar os meus fatos, nos meus fatos tem dizendo que Kleber estava totalmente embriagado, não que Kleber bateu no carro. Ele bateu porque estava totalmente embriagado. Então, na hora que ele for fazer a sentença, essa mensagem vai vir para ele. Pode ser que ele desconsidere, mas está lá, né? Então, eu estou sempre trabalhando de forma indireta ou direta o direito do meu cliente. Não estou dizendo, olha, é um absurdo isso aqui. Não, isso aí não. De forma técnica. Kleber, sem condições de dirigir, embriaguez ao volante, bateu o carro. Então, já relatei o fato, mostrando o que eu vou trazer como direito, né? E aí eu passo para vocês dois, para Kate e Neto, essa questão sobre como vocês gostam. Já Kate falou um pouco, né, sobre como tentar deixar menos prolixo, mas Neto, você, e aí vocês podem trazer, por exemplo, como vocês fazem a construção normalmente da petição de vocês, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso. Eu não sei se todo mundo notou aí, mas Alan, acho que ele botou uma boate no quarto dele aí, ou no escritório, não sei. A luz vai ficar azul, vai ficar amarela, verde, um negócio bem psicodélico. Eu acho que quando me aproximo, muda, não? Eu não sei, eu sei que está mudando de cor esse negócio. Mas, enfim, é muito bacana a narrativa que Alan traz. De fato, eu penso particularmente que é uma questão estratégica, vai depender muito da petição e do caso. Em alguns casos, por exemplo, é interessante você focar muito mais naqueles fatos, já que os fundamentos eles são um padrão, digamos assim, e aí é importante você focar na narrativa fática, porque aí o juiz vai beber a sua fonte lá, dos seus fatos, e vai interpretar aquilo ali. Muitas vezes, vamos ser bem honestos aqui, eles não vão ler os fundamentos jurídicos quando forem coisas padrão, digamos assim. Então, ele vai nos pedidos, nos fatos, e se seus fatos estiverem bem construídos, vai dar certo. Aí,
só para seguir o meu roteirozinho do artigo 319, né? Primeira coisa, lembrem sempre que vocês, quando dialogam com alguém. Tem uma pessoa que está ali vendo, lendo o que você escreveu. Então, tornem aquilo menos cansativo para aquela pessoa. Mas a sua petição, ela é direcionada a um órgão jurisdicional. Então, normalmente, o correto, o mais adequado é que você direcione ao juízo e não ao juiz. Segundo ponto, qualificação das partes. Qualificação das partes, usem o roteiro do artigo 319. Se eu não tiver todas as informações, você não é obrigado a ter todas as informações, mas você é obrigado a diligenciar para obtê-las. Se você não consegui-las, aí sim você vai poder juntar ao Poder Judiciário a petição informando de fato que não conseguiu reunir aqueles documentos. Com relação aos fatos e fundamentos, concordo com o Alan que por vezes é interessante essa união aí de fatos e fundamentos no mesmo tópico. Algumas vezes não, é interessante fazer pelos fatos, porque eles só vão ler os fatos. E aí, como é que eu construo meus fundamentos jurídicos se eu não fizer como o Alan fez? Porque os fatos eu já entendi. Tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que detalhar a realidade, a situação. É isso que eu tenho que saber nos fatos. Eu tenho que convencer que a minha história é a mais condizente com a realidade para que o juiz fique do meu lado na decisão dele. E nos fundamentos. Existe uma historinha, que eu não sei se vocês ouviram falar, de um tal de Kelsen, que tem uma pirâmide. A pirâmide kelseniana é uma pirâmide normativa. Então, se eu começar, às vezes o pessoal pensa, caramba, ele começou a falar de uma convenção internacional, o que tem a ver? Porque para o juiz, para o magistrado, se ele for um cara que não, ou uma mulher, que não está concordando com o seu primeiro argumento, que está com base, por exemplo, num pacto internacional, não tem problema. Se ele for uma pessoa que entende, então, que a lógica é constitucional, você traz um argumento constitucional. Ah, não, mas ele é uma pessoa mais prática, ele gosta realmente de uma regra mais objetiva. Você traz lá sua lei, sua norma infraconstitucional. Ele não, ele é uma pessoa que gosta realmente de algo esmiuçado, ele quer pegar uma normativa, seja ela qual for, e aplicar ali para o caso. Traga uma portaria, traga uma normativa, vá seguindo a pirâmide kelseniana com relação à normativa, porque, querendo ou não, bem ou mal, você vai acabar agradando alguém. Então, traga a narrativa, isso não requer que você escreva um tratado. Você pode ser objetivo nisso, certo? Ah, e aí já fazendo a conexão com o que a Alan tinha mencionado do vídeo, passei essa parte normativa, né, trouxe uma convenção internacional, se houver. Também não vai viajar, não. Ah, vou juntar aqui o Pacto de Santa Costa Rica porque eu acho bacana demais o preâmbulo dele. Não faça isso. Mas tem uma normativa que se aplica, utilize. Na Constituição, de uma forma. Entre na norma infraconstitucional, vá para as normas, para outras normas que não sejam legais, infralegais, inclusive, caso haja uma portaria, normativa, decreto, sei lá o que for. Cheguei, então, aí ao coração, na minha opinião, muitas vezes, da fundamentação, que são as decisões. Nós hoje temos um crescimento muito vertiginoso do sistema de precedentes no Brasil. Nós temos um sistema de precedentes muito incipiente, ou talvez até não tenhamos. Mas muitos juízes hoje julgam com base em experiências anteriores dos órgãos jurisdicionais. E aí, saiba como usar isso em seu favor. Como o Ibanez muito bem colocou no vídeo que vocês assistiram ontem ou hoje, não sei, pega lá, de fato, um julgado que seja relevante para o seu caso. Pega lá um julgado que seja do tribunal onde você está atuando, porque aí existe pelo menos uma lógica de que ele vai seguir aquele entendimento. Ou pega de um tribunal superior. Se for para pegar de um outro tribunal que não se aplica, ou que não tem o exercício jurisdicional naquele local, só pegue se realmente for algo que for muito bom para você, que realmente traga uma construção nova, algo que vale a pena ser explorado. Não tentem usar de malícias. Ah, eu peguei um caso aqui, eu não tenho nenhuma decisão que me beneficia, mas tem uma decisão que se eu cortar de um lado, cortar de outro, parece que beneficia meu cliente. Estrategicamente, a outra parte também pode ter um advogado capacitado que vai pegar, vai pesquisar lá a jurisprudência que você colocou e vai juntar na contestação dele ou na réplica, dependendo de quando for a hora processual, e vai juntar lá mostrando que, na verdade, o julgado que você juntou está indo em contra dos interesses do seu cliente. Via de regra, essa dialética processual, ela vira motivo de chacota na própria jurisdição, no órgão jurisdicional. O pessoal comenta, são pessoas, como o Kate falou. Então, por exemplo, se você juntou lá uma decisão, a outra parte juntou ela completa, mostrando que você está errado, que o que você juntou está indo contra o seu cliente, ele vai comentar com outro colega. E aí esse comentário matou você.
Porque ninguém vai lembrar do que leu mais não. Vão lembrar do comentário de alguém que errou ali naquele procedimento. Outra coisa importante, escreveu demais, aumentou a chance de errar também. E aí você escreveu 70 páginas, perfeito. Só que teve uma que você juntou lá, onde era 2 S, colocou cedilha. Morreu. Porque a pessoa vai gravar na sua cabeça, eita, fulano de tal, aquele cabo que, ou aquela mulher que escreve, sei lá, enfim, comete algum erro aí gramatical. Ou então, vai ter um erro de concordância ou de coerência. Esses erros são comuns, quanto mais você escrever, maior a chance de errar. E aí, tenham cuidado com isso também. Pois é, eu acho bem interessante, porque são formas distintas, né? Alan colocou essa forma mais moderna, né, de você trazer essa junção de fatos e fundamentos. Eu, na verdade, eu gosto de separar, mas eu costumo dizer que os fatos, enquanto você advoga, você fala a sua versão dos fatos. Então, é legal de você ser bem técnico, colocar os fatos como eles de fato aconteceram, mas tentando de alguma forma mostrar a sua versão. E eu acho muito interessante, para mim ter um efeito, pelo menos a minha atuação teve um efeito muito positivo, que é quando você já faz a dialeticidade, trazendo as provas nessa construção fática. E você vai enumerando. Gente, faz uma diferença vocês enumerarem as provas que vocês estão juntando, que vocês não têm ideia. Tipo assim, eu coloco, de acordo com o lado, o BOAT da batida do carro, que demonstra que o carro A bateu no carro B, ou seja, foi para você o cliente, conforme anexo 01. Aí depois vai, conforme o outro fato, conforme anexo 2, prova 2, né? E isso é muito interessante, porque demonstra que todas as suas alegações estão muito bem respaldadas em provas, certo? E quando eu vou para a parte de fundamentos, na minha esquematização, eu trago novamente essas provas que já foram enumeradas. Gente, enumerem as provas e coloquem isso na sua peça. Inclusive, eu costumo colocar em negrito, eu anexo 1, digo qual é o documento e eu deixo lá em negrito, porque eu acho super relevante, porque demonstra que o que eu estou falando tem realmente a prova correspondente.